Olá, gente, tudo bem? Mais um momento aí da nossa campanha de jejum, mais um dia. Estamos agora, gente, ó, no 10º dia, estamos na nossa reta final para a nossa campanha de jejum. Vamos encerrar nesse domingo, no dia 12. Hoje nós vamos falar sobre vencendo a tentação. Como assim, pastor? Agora que vai falar de tentação? Nós falamos de ter paz com Deus, alinhamento com Deus, falamos sobre renovar nossa mente, de reconhecer o sacrifício de Jesus, de ser fortalecido no poder de Deus, de ser fortalecido na graça. Então, você vai sendo trabalhado nesse período de consagração para que você também vença as suas tentações. Porque no meio da nossa caminhada, nós também seremos tentados pelo nosso mau desejo e também pelo próprio Satanás para desistir do propósito que estamos fazendo com o Senhor. Ah, mas a gente já está na reta final? Sim, mas a vida do crente não termina no dia 12, não. Continua. Então vão ter dias aí mais à frente que você vai precisar da vontade de Deus, mas a dúvida vai bater, a tentação na sua área de fraqueza também vai bater, e você precisa aprender a vencer essa tentação. Hebreus capítulo 2, versículo 5 até o 18 diz assim: Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém, em certo lugar, deu testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Está lá no Salmo 8 isso. Ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. O autor de Hebreus traz aqui a referência do Salmo 8, ou seja, que é o homem que dele te lembres. Ou seja, nós somos tão pequenos, né? Somos tão falhos. Nós fomos criados um pouco menor aí do que os anjos, mas o Senhor colocou as coisas, né, da criação, da natureza, da terra, para que a gente pudesse governar. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Nesse momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. O que está acontecendo aqui? O homem foi feito por Deus para governar a terra, para dominar a terra. Mas nós perdemos esse domínio quando nós pecamos. Nós tivemos ali o pecado, né, do primeiro casal, então eles perderam essa autoridade. Então, o autor está dizendo, hoje em dia a gente não vê tudo sendo sujeito ao homem, porque o homem entregou isso tudo de bandeja para Satanás. E aí ele vai falar aqui no versículo 9, vemos, porém, aquele, ou seja, o que a gente vê hoje também? Nós vemos, além da destruição que o homem fez, nós vemos Jesus que permitiu ser um pouco menor do que os anjos, ou seja, ele se humilhou, ele abriu mão de sua glória, ele se transformou homem, para que esse ser humano que fez besteira, vamos dizer assim, possa encontrar a vida. E Jesus, ele se humilhou, mas ele também aqui, ó, foi coroado de glória. Ele morreu no seu sofrimento ali, mas foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ou seja, Jesus experimentou aquela morte que era pra gente. Nós é que estragamos o mundo, estragamos esse domínio e o governo que Deus colocou na nossa mão. Versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Gente, olha que estranho, né? Que maneira é a Bíblia. O sofrimento ele veio, né? Porque nós abrimos o portal desse mundo para o pecado. Então, Satanás se sentiu à vontade, então veio a morte, veio o sofrimento. E agora Deus, ele usa esse próprio sofrimento para ser a nossa cura, para ser o nosso antídoto, para ser o nosso remédio, para voltarmos em paz com Deus e alinhados com Deus. Tá vendo que está tudo conectado? Coisa maravilhosa, meu Deus. E agora, por meio desses sofrimentos, né? O autor da salvação se manifesta sobre nós. Glória a Deus. Pois todo, versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, a mesma essência. Jesus veio do Pai, mas esse Pai foi o Criador, aquele que nos criou, e nós fomos criados
para Jesus, para a glória de Jesus, né? Pelo fato de todas as coisas pelo qual todas as coisas foram criadas para ele, por ele, a ele a glória, né? No versículo 11 ainda, é por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Oh, coisa linda! Obrigado, Jesus! Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ele se tornou carne e sangue, né? Se tornou homem, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Demorou um pouco o texto de hoje, porque eu precisei explicar algumas coisinhas aqui. É um texto um pouco difícil de entender, mas nós entendemos ali que Jesus, ele sofreu a nossa morte, ele escolheu sofrer o nosso sofrimento terreno, para que ele pudesse estar semelhante a nós, um pouco menor que os anjos, mas ele tem as condições para trazer salvação, para trazer vida, para trazer o remédio, e ele mesmo foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, mas ele não pecou, mas agora ele tem poder para socorrer aqueles que são tentados. Você está sendo tentado agora? Você está sendo tentado a desistir? Você está sendo tentado a abandonar o propósito de Deus para a tua vida? Você está sendo tentado em alguma área na sua história? E essa tentação, ela vem praticamente em meio a uma provação. Nós, quando passamos pela nossa caminhada de santificação, o diabo vai nos tentar. E também o nosso mau desejo, aquilo que nós armazenamos na nossa mente, também vai nos tentar a voltar atrás e a olhar atrás. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, para que a nossa mente possa contribuir com a nossa caminhada com Deus, e não para que ela possa desfazer essa caminhada com Deus. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente diariamente, todos os dias, porque agora tem tanta coisa ruim aqui dentro, né? Que a gente guardou, e esse mau desejo, que é a concupiscência da carne, vai facilitar a nossa tentação. Então nós precisamos renovar a nossa mente para que ela seja cheia do Espírito Santo, e aí ela vai contribuir para que você tenha uma vida de santificação, e aí você vai sendo tentado novamente pelo diabo. Ele vai vir no banquete, vai colocar coisas diante de você, tá? Que é a tentação que Jesus sofreu. Mas, gente, tentação é até a gente morrer, tá? Enquanto você estiver nesse mundo, você vai ser tentado, tá? Não tem esse negócio de não ter tentação, não. Jesus sofreu tentação, gente. Você acha que você não vai sofrer tentação? Você é mais poderoso que Jesus? Você é mais santo que Jesus? Você é mais justo que Jesus? Não existe esse negócio de não ter tentação. Tentação vai ser até o nosso último dia de vida aqui nessa terra. Agora, o que eu vou fazer com essa tentação? Aí é diferente. O que eu vou fazer com esse sentimento? Beleza? Então vamos pensar nisso daí. Jesus, todo mundo agora está sujeito a ele. Está sujeito ao julgamento de Jesus. Preste atenção nisso. Não estou dizendo que todas as pessoas obedecem a Jesus, não. Não estou dizendo que todas as pessoas estão salvas por Jesus, não. Mas todas as pessoas estão sujeitas a Jesus. Ou seja, agora o domínio foi entregue para ele. Então agora as pessoas estão sujeitas ao julgamento justo de Jesus. Por isso que ele nos convida para a graça, para que a gente não seja condenado pelas nossas próprias obras. Então Jesus nos convida a estarmos sujeitos de forma especial, de uma forma mais íntima, ou seja, sujeitar agora, nós entregarmos para ele, né, em obediência tudo que temos e somos, de forma voluntária. Oh, meu Deus, coisa linda! Porque uma coisa é você estar sujeito, mas você faz pelo medo. Mas quando nós encontramos Jesus, o Espírito Santo faz algo dentro de nós que a gente vai se sujeitar de forma voluntária. Então o Senhor quer que você faça isso aí. Ele está te chamando para isso.
Então você está sujeito de forma voluntária para Jesus ou você está sujeito de forma voluntária para as tentações? Presta atenção nisso. Você obedece a Jesus ou você obedece às suas tentações? Isso é sujeitar-se, né? Você é submisso à vontade de Deus ou você é submisso à vontade da sua tentação? A quem você está se oferecendo de forma voluntária? Presta atenção nisso. Reconheça suas fraquezas. Peça ajuda para aquele que pode socorrer os tentados. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor, semelhante a nós, como um de nós, nos oferece ajuda, nos oferece socorro em meio à nossa tentação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, e que a gente seja sujeito, submisso, obediente à sua vontade, e não aos nossos sentimentos e não à nossa tentação. Senhor, nós pedimos para que o Senhor não nos livre de tentação, não. Na oração do Pai Nosso, não tem oração de livrar da tentação, não. É livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos da gente mesmo, que nós também somos maus. Temos coisas aqui que a gente faz que não é certo. Mas a palavra ali na oração do Pai Nosso é para nos ajudar na tentação. Então nos ajuda no nosso momento de tentação, Senhor. Socorre-nos no momento da tentação, Senhor. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.